E eu quero enfatizar que é ecologicamente, tá? Contribuindo para o nosso planeta. E no calor, refresca. E no frio, aquece. E como eu gosto de enfatizar aqui, todo ser humano, em especial todos os brasileiros, têm o direito e merecem a ter uma casa para chamar de sua. E a nossa próxima pergunta também é do CEO da C4, Adriano Toledo. Fala, João. Cara, mais de 10 anos no mercado imobiliário e eu nunca vi um trabalho incrível como esse. E eu gostaria de fazer uma pergunta aí. É verdade que qualquer pessoa pode se tornar especialista nessa tecnologia? Perfeito. É bem legal o que você fala. Primeiramente, que honra receber um elogio de um profissional como você. 10 anos de mercado e não tinha conhecido isso. E realmente é a prova de que estamos fazendo o que ninguém faz, temos o que ninguém tem. Mas do que adiantava Deus ter me dado um tesouro, um talento como esse e eu não entregar para a população? Por isso, nós criamos um formato de ensino. E qualquer pessoa que saiba ler e escrever e ter ali coordenação física motora consegue aprender essa tecnologia. Nós temos treinamentos gratuitos. E esse treinamento eu ensino qualquer pessoa. Só para você ter uma ideia, irmão, eu tenho costureira que viraram construtoras. Eu tenho homens que não eram da área e que viraram construtoras. Começaram construindo sua própria casa e depois entenderam, porque a gente ensina empreendedorismo. E aí agora estão empreendendo, montaram suas construtoras. Onde que a gente foca? Nos 2 maiores sonhos do brasileiro. Primeiro, ter sua própria casa. Segundo, empreender. O Grupo ICF, através do sistema construtivo iForms, é especialista em realizações. O sonho da casa própria e o sonho de empreender. E a gente ensina essas pessoas no nosso programa de Expert. É isso. E eu quero agradecer também uma parceira nossa da construção civil, a Galo Desempenadeiras, e aonde o serviço feminino faz toda a diferença também. E agora ele que é referência no mercado de lançamentos, né, Garra? De Isso aí, Mara. lançamentos pro povão. Isso o aí. nosso querido Minha Casa Minha Vida. Fala, Garra. Primeiramente, adorei tua energia, João. Gostei muito aqui da tua vibração, legal, da tua pegada e principalmente, meu amigo, teu propósito de vida de ajudar os brasileiros na aquisição da casa própria. Eu trabalho com o mercado imobiliário há 18 anos e eu tenho algumas operações de incorporadoras por todo o país, né? Mas principalmente, eu quero saber o seguinte, meu amigo, para o pessoal que está assistindo a Batalha dos Corretores agora. Como é que as pessoas fazem para fazer a aquisição dessas casas e como é que é a logística disso? Porque eu imagino que muita gente no Brasil inteiro vai querer fazer a aquisição de uma casa assim. Perfeito, maravilha. Obrigado pelo feedback, pelo elogio. O feedback sempre faz com que a gente cresça e está no caminho certo do propósito. É Legal, isso. meu amigo. Vamos lá. Quando você falou do mercado de habitação popular, antes de responder sua pergunta, tem um ponto aqui. Eu estou cansado de ver o brasileiro sofrer para pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida, só que sua casa apresenta patologia estrutural nos primeiros 2, 3 anos. Por isso que quando nós construímos e usamos a nossa tecnologia, a nossa garantia estrutural é de 50 anos. Entregar para o brasileiro uma casa que ele vai pagar... 50 anos a durabilidade? 50 anos, João. Não, é muito mais. A garantia estrutural é de 50 anos, mas a garantia é vitalícia. Para o engenheiro que está nos ouvindo, ele sabe que o concreto armado, quando confinado e não sofrendo com as intempéries climáticas, o aço que está lá dentro vai evitar de sofrer o efeito de carbonatação, corrosão, ou seja, o ferrugem. Isso dá uma vida útil para o concreto vitalício para essa casa. Mas 50 anos a gente garante. O que acontece? Para que o brasileiro possa comprar essa casa, é simples. Nós temos um ecossistema espalhado em todo o Brasil. Nós temos as nossas plataformas, o site, nosso Instagram, Facebook e tudo. E nós temos fábricas em todo o Brasil para entregar o produto, logisticamente falando. Fábrica começando do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Pará e Manaus. São 9 pontos fabril para entregar para o brasileiro o produto assim, de forma muito rápida e efetiva. A construção, o imóvel, até chegar a chave na mão do proprietário, passa-se por vários processos. Loteamento, terreno, a incorporadora para acompanhar, a construtora, os investidores, a pessoa física que quer comprar individualmente também. E no final,
uma figura que é realmente protagonista, você há de concordar comigo, é o corretor. O corretor é o professor da sala de aula. O corretor é o apresentador. O corretor é aquele profissional que no final realmente vai vender, vai efetuar. E nós temos a pergunta aqui de Lídia Nara, que é também uma participante do nosso Batalha. Com você, Lídia. Oi, João. Parabéns por esse projeto incrível, trazendo aí tecnologia e agilidade na construção. E a minha pergunta é referente ao mercado imobiliário. Qual dica você me daria para conseguir justamente vender as casas com esse padrão de construção? Maravilha, vamos lá. Eu vou te dar 3 argumentos de venda, não só para você, como para todos, porque eu treino corretores também. O primeiro deles, tem algo que o dinheiro não compra. O maior ativo do ser humano, independente da área que ele trabalha, chama-se tempo. Perguntaram para pessoas quanto que ela pagaria no tempo, e eu faço essa pergunta para todos vocês que me ouvem. Quanto você pagaria em 1 ano, 5 anos ou 10 anos de vida? Nenhum dinheiro pode comprar 1 segundo de vida. Por isso, quando nós construímos uma obra térmica, acústica, que vai durar a vida inteira, essa casa nós estamos vendendo tempo. E tempo é? Tempo não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, as pessoas comprariam. Tempo é vida. E quando você vende vida... Tempo é vida. E quando você consegue ter um produto que você consegue entregar vida, você tem qualquer argumento. Por exemplo, se é uma residência, a pessoa vai morar mais rápido, vai ser feliz mais rápido, vai ter momentos em família mais rápido. Se é um hotel, ele vai alugar e ter rentabilidade. Se é um restaurante, ele vai vender comida. Se é um ambiente para alugar para uma loja comercial, ele vai faturar muito mais rápido. Então, um grande fator é o tempo. Nós vendemos vida através de um sistema construtivo. Segundo ponto, você tem características térmicas. Sabe aquela sensação que você já teve em alguma casa da parede quente ou parede fria? Estava muito quente lá fora e a parede acaba suando também na parte de dentro? Nós eliminamos com isso. Então a sua parede não esfria, não esquenta, temos um conforto térmico. Isso gera uma economia vitalícia para ar-condicionado. O terceiro ponto é que se você for vender para grandes construtoras, é que ele não vai ter patologia estrutural. Então o retrabalho, o custo de voltar numa obra, pagar para estar refazendo, corrigindo, a gente também elimina. Além de outras vantagens, por exemplo, não tem infiltração, não tem umidade, não tem mofo, tem qualidade do ar. Você está olhando para o que o mundo aponta, sustentabilidade. O João preparou uma prova, a grande prova final desta primeira temporada. Inclusive, Verdade. No próximo programa, ele vai estar aqui falando do empenho, do destaque que realmente ele tem na reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, João. E vamos para a batalha pelo Brasil. Obrigado, João. Deixa uma mensagem final sua pra gente, João. Olha só, vou deixar uma mensagem para vocês. A sua visão de futuro molda a sua atitude de presente. Aquilo que você quer para o seu futuro precisa começar hoje. Senão você vai aceitar o futuro que você não deseja porque você não traçou aquilo que você quer. Então, independente daquilo que você tem, daquilo que você está, a sua origem não determina o seu destino, mas o seu destino precisa ser começado agora. Comece agora a escrever o futuro que você almeja lá na frente. Valeu! Valeu! Obrigado, João! Eita glória! Esse isso é Batalha dos Corretores! Eita glória! Vamos lá, eita glória! Eita glória! Guarde esse nome, João Felipe, ele, o revolucionário da construção civil. Agora é hora dos corretores mostrarem as suas habilidades de negociação. Cada um deles terá 3 minutos para negociar com o nosso cliente, Paulo Roberto, interpretado pelo ator Bruno Santos. E eu já estou aqui com o Paulo Roberto. E aí, Paulo, como é que está a expectativa? Ansioso, né, para realizar o sonho da casa própria, né? Muito bom. Você está sendo muito bem atendido pela Imobiliária C4? Sim, estou sendo muito bem atendido. Os corretores me mostraram as casas, cada um mostrou a sua. E a gente está na expectativa aí de decidir, eu com a minha esposa, qual das casas a gente vai comprar aí com a imobiliária. Os jurados
vão avaliar as performances de vocês e quem demonstrar as melhores habilidades de negociação vencerá essa prova. Uma boa sorte. O corretor Evandro, ele escolheu o segundo imóvel, avaliado em quanto? 250 mil. 250 mil, tá bom? Valendo! Bom, a primeira pergunta que eu tenho e dúvida é se esse imóvel tem algum subsídio do governo e se tem, qual o valor? Paulo, antes de responder essa pergunta, eu quero te agradecer por estar aqui, por depositar toda a sua confiança no meu trabalho, na minha profissão e trazer toda a sua família para perto de mim, pois eu tenho certeza que eu vou conseguir atender a sua necessidade. Agora, respondendo sim, esse produto, ele entra no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo, ele sim atende toda a sua necessidade, ok? Sabe o percentual, mais ou menos, ou o valor? Olha, o percentual aí você vai conseguir um subsídio, de acordo com a nossa análise, de praticamente uns 10 mil reais, né? Então você vai ter um bom custo-benefício referente à aquisição desse imóvel, onde você não vai se descapitalizar e vai conseguir ainda fazer conta, fazer novos projetos com essa verba que vai sobrar na sua conta referente a essa aquisição. Uma outra dúvida que eu tenho é que, mesmo com um subsídio, eu ainda preciso dar alguma entrada para conseguir fazer esse financiamento? Bom, todo financiamento, toda compra, toda aquisição, você sim precisa dar uma entrada, tá? Isso é de praxe no mercado imobiliário, então nesse caso não é diferente. Tá? Uma terceira pergunta que eu tenho é assim, eu preciso reformar, eu dei uma olhada lá, algumas coisas eu queria mexer nesse imóvel. Sim. Essa reforma, a gente consegue colocar ela também no financiamento ou não é possível? Não, em caso 1 minuto e 40. Em caso de reforma, não. Porque a reforma é uma coisa particular sua. Então, você vai fazer o seu projeto, contratar os seus profissionais. Inclusive, até isso eu posso te ajudar. Caso você não tenha um leque de opções, eu consigo te assessorar até nisso, coisa que muitos não conseguem. E isso aí é uma coisa particular, é um gosto pessoal que você consegue fazer por fora, essa questão de reforma. Tá? No programa também, no caso do Minha Casa Minha Vida, existe alguma ajuda em caso de eu perder minha renda ou vier a falecer e eu comprando com a minha esposa? No caso, assim, se eu morrer ou ela, o que acontece com ambos? Bom, tem coisas que ninguém te explica, inclusive os próprios responsáveis pelo financiamento, que é, caso você perca a sua renda, aconteça alguma coisa, você pode pedir a suspensão do seu contrato por até 12 meses, e isso ninguém te explica. Eu tenho certeza que ninguém vai te explicar e ninguém te explicou, então você consegue sim ajustar as suas contas, caso venha assim uma perda, você tem seguros contratados para te assessorar nessa questão. E o valor desse imóvel, a gente consegue negociar? Existe alguma possibilidade de falar com o cliente também? Olha, o valor já está bem acessível, é um valor que está até abaixo do que a gente vinha tratando. 30 segundos de acordo restantes. com a sua renda, ele se encaixa perfeitamente, porém, eu não vou te garantir algo agora, de cara, mas a gente consegue dar prosseguimento para partir para a próxima etapa e ver o que a gente consegue mexer. Porém, não levanta muita expectativa, porque já é um valor muito bom e eu tenho certeza que está fazendo um ótimo negócio. Quanto ficaria em média essa parcela? A parcela vai ficar até abaixo do que você paga de aluguel hoje em dia. Eu quero te garantir que você está fazendo o melhor negócio. Você não vai ser o primeiro negócio que eu estou fazendo com você. Você vai fazer diversos outros negócios comigo. Vamos fechar o negócio, Paulo? Prova finalizada. Agora é a hora da corretora Lídia Nahara. Cronômetro na tela. Valendo. Boa Olá, tarde. Paulo Roberto. Boa tarde. Muito prazer revê-lo. Prazer é meu. Vamos lá, Lídia. Uma das perguntas que eu tenho. No caso da compra desse imóvel, se eu quiser colocar a parte de documentação, embutir junto no valor, eu consigo? Para fazer a compra, se você tiver sim, uma renda que comporte, é possível sim você embutir essa documentação no seu financiamento. Como sua renda é muito boa relacionado para esse imóvel, que é um imóvel de 260 mil, você tem sim margem tanto para fazer o financiamento dessa documentação, porque sua entrada é muito boa. Qual é o percentual mínimo de entrada que eu preciso dar para fazer essa compra? De praxe, a gente tem aí 20% que o mercado pede, tá? Mas hoje, para ser o ideal, como você falou que já tem os 100 mil de entrada, o ideal seria você fazer esse aporte inicial para você enquadrar dentro do mercado de Minha Casa Minha Vida, para você ter uma parcela de até uns 1.200, por aí. É isso que eu ia perguntar, referente à parcela, quanto cairia para o valor, no caso dessa entrada de 100 mil. Uma outra pergunta, como eu não consigo reformar, né? No caso, não consigo colocar o valor embutido na reforma, você me indicaria dar um percentual menor para poder conseguir fazer essa reforma? E quanto isso afetaria mais ou menos? Se eu desse 50 mil de entrada, um exemplo, quanto esses outros 50 mil, quanto ele aumentaria na minha parcela?
Quanto a isso, você não precisa ficar preocupado, porque existem também programas do governo, para quem é Minha Casa Minha Vida, de construção, que você consegue 1 minuto e 20 de prova. todo esse material de construção. Então, você não precisa tirar tanto do seu lado de entrada para custear essa obra, essa reforma. Tá? Uma outra pergunta também que eu tenho é referente à parte da documentação. Essa documentação, qual o custo dela, em média? Em torno de uns 4% por ser o seu primeiro imóvel, né? Dependendo aí da região. Se tratando do Bom Sucesso, que é em Guarulhos, seria em torno desses 4%, tá? E no caso de uma futura venda desse imóvel, vocês conseguiriam me auxiliar também nessa venda? Com certeza. E o melhor é que esse imóvel de 82 metros, ele não vai atender só a sua família, mas é muito mais fácil você revendê-lo. Além disso, ele está com um custo excelente comparado a esses que estão te ofertando no mercado que tem 30 metros. E o subsídio, no caso que eu consegui nesse subsídio, o valor dos juros diminui ou ele é o mesmo valor de juros? Os juros do Minha Casa Minha Vida, ele é de acordo com a sua renda e enquadramento, tá? Então não vai estar muito relacionado a isso. 10 segundos. Mas, como você tem uma boa entrada, tudo vai ficar dentro ainda dessa mesma parcela, enquadrando de 1.200 para menos. Obrigado, tá? Nada, Prova obrigada a você. encerrada. Muito bem, muito bem. Lídia, é o seguinte, conta para o nosso público qual foi o imóvel que você escolheu, que você estava negociando aqui com o nosso cliente. Foi a opção de número 2, 260 mil. 260 mil. Gente, é o seguinte, os dois corretores já negociaram e usaram as cartas que eles tinham na manga. Agora é com você. Mara, vem pra cá. E agora vamos à opinião dos jurados. Garra! Analisando todo o contexto e a condução de como foi feita essa negociação, a Lídia, ela foi um pouco melhor do que o Evandro, porque ela respondeu a pergunta do cliente sobre a parcela, né? Então, nesse quesito, ela foi melhor e conduziu muito bem a negociação. A dama do mercado imobiliário, Sandra Miranda. Os dois realmente foram excelentes aí, explorando toda a situação em relação ao financiamento, né? As dúvidas que foram colocadas aqui, mas o meu voto hoje, pela clareza, sim, vai para a Lídia. 2 votos para Lídia. Excelente trabalho os dois fizeram. O excesso de confiança é interessante, mas é bem perigoso também, por algumas informações que não vamos entrar em detalhes aqui. Bom, eu acho que se o corretor não tivesse entusiasmo, que eu trocaria a palavra, excesso de confiança por entusiasmo. Imagina só se eu viesse com os ombros arqueados, com a voz baixa. Mas a postura aí é outra coisa diferente. Aí eu teria sido rotulado como, nossa, tá sem confiança, então... Tá muito ansioso. Não, então, essa ansiedade, esse excesso de confiança numa negociação, eu, por exemplo, não compraria. São 2 adjetivos, excesso de confiança e emocionado. Ok. E o voto? O meu voto ainda continua sendo para você, mas refina isso. Obrigado. João, temos 2-1. Falar para você, Evandro, e para você, Lídia. Imagina um mês que você venderam aí, o Evandro, por exemplo, 10 apartamentos, 10 casas. E aí, de repente, você falar para os 10, eu vou te ajudar na reforma. Você vai ter que virar empreiteiro. Então, tome cuidado com as promessas de venda. Tem que tomar cuidado também com promessas em relação à reforma, por exemplo, né? Você pode... Não, diminui sim a parcela. Eu acho que o foco de vocês é a venda. Eu discordo só de um ponto, João. Quando ele fala que vai ajudar o nosso cliente para a reforma, ele vai indicar os parceiros. Eu achei o Evandro no final um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais afobado, dando respostas rápidas e um pouco com pressa para responder mais perguntas. Eu acho que o objetivo é trazer o cara para que você conduza o fechamento. Meu voto vai para a Lídia. A Lídia está na frente. Nós temos 3 pontos para a Lídia e 1 ponto para o Evandro. O seu voto, Carla Financia. Mais uma vez, meu voto seria para a Lídia. Justamente pela colocação que ela fez e as respostas que ela passou. E Rogério Ribeiro, da equipe verde, que até então está com a chave, você repasse essa chave. Meu corretor teve uma excelente performance, mas respeito a opinião dos jurados. Os clientes que estão nos vendo em casa também estão nos avaliando. Então, ao invés de eu debater com eles, eu aceito a crítica para que na próxima vez eu venha melhor. A gente está muito feliz e satisfeito com essa chave. Então, quero dar os parabéns para a Lídia. Parabéns, Lídia. Agradecer mais uma vez o Bruno Santos interpretando o papel de Paulo Roberto. Temos ainda uma prova e essa prova
será decisiva. Todos esses imóveis que vocês estão conferindo aqui durante as provas estão realmente à venda na imobiliária C4 Brokers Imóveis. E você pode obter mais informações através desses contatos que estão aparecendo aí na sua tela. A Batalha dos Corretores é o reality show aonde os corretores serão os grandes protagonistas. A temporada que vai acontecer pode ser da sua imobiliária. Então, agora, entre em contato com a nossa equipe, siga as nossas redes sociais e vamos juntos aquecer o mercado imobiliário. Batalha dos Corretores, o reality show que faz as compras e vendas dos imóveis acontecerem.